Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. O Coritiba entra em campo nesta segunda-feira, joga em Belém contra a equipe do Remo. Como é que está a preparação? Como que foi a preparação do Coritiba? Um abraço aí, Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Na noite desta segunda-feira, contra o Remo em Belém do Pará, o Coritiba coloca à prova a sua invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O time vinha de 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, mas ficou no empate por 0-0 com o Novo Horizontino em casa na noite da última quarta-feira. Um resultado muito lamentado, especialmente pelo fato de o adversário ter tido um jogador expulso. No finalzinho do primeiro tempo, o Coritiba tentou, pressionou, mas não saiu do placar em branco, por isso gerou uma frustração na torcida, na comissão técnica, também no grupo de jogadores. O Remo também vem de uma invencibilidade, mas diferentemente do Coritiba, são 2 empates e 1 vitória. Também está mirando. A parte de cima da tabela começa embalada e a expectativa é de um grande público, superior a 20 mil pessoas na noite desta segunda-feira no Mangueirão. De forma geral, a campanha do Coxa, com 7 pontos conquistados de 9 disputados, é considerada muito boa, mas todos dizem que o time deve continuar se provando rodada a rodada, como por exemplo falou o volante Felipe Machado. A gente está sem perder ainda na competição, é o início da competição, mas a gente tem que ter humildade, tem que ter o pé no chão, né, que não tem nada a ganho ainda, a competição é difícil, é longa, né, então a gente tem que, como eu falei, somar o máximo possível e lá na frente isso vai fazer a diferença. O pensamento é sempre buscando a vitória, né, dentro e fora de casa, como eu falei. É a identidade que a gente cria, é o ambiente que a gente vem criando, né, dentro do clube, né, e todo mundo se mobilizando, todo mundo remando para o mesmo lado, remando o barco para o mesmo lado, na mesma direção. Então isso vem nos dando ainda mais força para lutar dentro do campo. É um jogo difícil, né, como a gente sempre fala, todo jogo da Série B é um jogo difícil, time cascudo. Volante Felipe Machado segue na posição de titular para a partida desta segunda-feira. Quem não viajou com a delegação para Belém do Pará é o atacante Nicolas Careca. Ele sentiu um problema muscular ainda no primeiro tempo contra o Novo Horizontino e foi vetado pelo departamento médico. Para o lugar dele pode permanecer o Juan Assis na equipe ou uma outra alternativa ser buscada pelo técnico Mozart. Por exemplo, o meio-campista Alisson pode entrar por ali, o uruguaio Carlos de Pena, quem sabe fazer a primeira partida como titular. Quem volta é o lateral direito Alex Silva. Após cumprir suspensão, reassume sua vaga no time titular. Com isso, o Zeca volta a atuar pelo lado esquerdo. Bruno Melo foi lateral diante do Novo Horizontino, poderia voltar a jogar na zaga, mas ele é dúvida por causa de um desconforto muscular. Se não puder atuar, o Maicon forma a dupla diária junto com o Guilherme Aquino. Provável formação do Coritiba tem o goleiro Pedro Rangel, a linha defensiva com o Alex Silva, o Guilherme Aquino, Bruno Melo ou então o Maicon e o Zeca, meio de campo com o tripé considerado titular, Felipe Machado, Sebastião Gomes e Josué, mais à frente o Lucas Ronier por um lado, pelo outro essa dúvida, né? Pode ser o Juan Assis mantido, pode ser o Alisson, pode ser Carlos de Pena e o Gustavo Coutinho, mais uma vez como centroavante. É desta forma que o Coxa no Mangueirão, em Belém do Pará, tenta manter a invencibilidade, se manter na parte de cima da tabela da Série B, jogando na noite desta segunda-feira. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França. E aí, Jairo Júnior, Robson de Lázaro, e amanhã teremos Coritiba, ou Remo e Coritiba, né? Os 2 times vêm de empate na última rodada. Eu acredito, Osmar, que a campanha do Coritiba até agora ela é muito positiva. Em 9 pontos disputados, venceu 7. Esse empate em casa foi contra um dos adversários mais difíceis do campeonato, que é o Novo Horizontino. Claro que o Coritiba, que ficou com 1 a mais desde o primeiro tempo e com 2 a mais no finalzinho do segundo tempo, tinha que ter criado mais chances nesse jogo. Agora, num cômputo geral, a campanha é boa até o momento. O time do Remo é uma equipe que no único jogo que fez em casa foi muito bem, venceu com autoridade o América Mineiro, que tem um dos melhores elencos da Série B. Então, o ponto forte do Remo é até o ataque. O Pedro Rocha, pelo menos antes dessa rodada iniciada, e acredito que continua assim, é o artilheiro da competição com 3 gols marcados. Fica ali a dúvida de como o Mozart vai encontrar principalmente o substituto no Nicolas Careca, que apesar de toda a contestação, é um jogador que vinha atuando bem e fez bastante falta depois que saiu machucado no primeiro tempo com o Novo Horizontino.
O garoto Juan Assis, tudo bem que poucos jogos, merece mais chances, mas nesse momento ele não vive uma fase assim para dar uma confiança para ser titular. Eu acredito que a substituição vai ficar ou no quesito técnico, daí sem dúvida entra o Depena, mais aberto pelo lado esquerdo, ou num quesito mais estratégico, entraria um jogador como o Alisson, que já foi muito elogiado no Mozart, inclusive por fazer várias funções, por já ter atuado também aberto pelo lado do campo. É um jogador que recompõe mais, como o Careca vem fazendo. E aí, Jair? Eu penso assim, Osmar, por mais que o jogo seja fora de casa, seja na casa do Remo, no Mangueirão, mas eu vejo aí uma oportunidade para colocar o Depena e o Josué juntos. Né? Algo que a gente já gostaria de estar vendo, mas talvez ainda por uma questão física ou até por uma escolha realmente do treinador, mais tática, né, do treinador, isso não esteja acontecendo. Mas diante da ausência do Careca, coloca o Depena para jogar. Sabe? Por mais que seja fora de casa, eu acho que o Coritiba pode se sobressair na qualidade técnica, porque o Depena é a principal contratação do Coritiba para a temporada. Então, se nesse momento não tem o Nicolás Careca, coloca Depena e Josué juntos, alterna ali muitas vezes a posição entre esses dois jogadores. Acho que está aí a chance. Serão raras, né? Pelo jeito, os dois juntos não vai ser uma tônica. A gente não vai ver isso acontecendo muitas vezes. Então, diante da circunstância, eu acho que poderia arriscar e colocar os dois juntos, deixando ali o Alisson e até o Juan Assis como opções. Bom, voltando a falar do Coritiba foi a 7 pontos, né? Sim. 7 pontos. Perdeu a oportunidade de vencer jogando no Couto Pereira, tem que buscar. Uma vitória contra o Remo, fora de casa, daria muito mais tranquilidade para o time, nesse momento? Sem dúvida. Atingir um fator ali em 4 rodadas, seguir invicto com 3 vitórias, daria uma tranquilidade muito grande. Eu acho que o grande problema do Coritiba neste último jogo foi a dificuldade em enfrentar um bloco mais baixo e um time que priorizou se defender, como foi o Novo Horizontino. Já tinha tido esse tipo de problema na estreia contra o Vila Nova, conseguiu de pênalti nos acréscimos o gol da vitória. O jogo fora de casa tem outro tipo de perfil. O Remo, que vem fazendo uma boa campanha nessas 3 primeiras rodadas, até acima das expectativas do que eu imagino, porque é um time que vem da Série C, empatou 2 vezes fora de casa e venceu jogando como mandante. Vai ter um bom apoio de público, a paixão paraense pelo futebol, uma coisa louca, e o Coritiba tem que ir lá para não só também se defender, saber aproveitar, até como foi no jogo contra a Chapecoense, os espaços para conseguir vencer de novo fora de casa. Coritiba é o favorito, Juninho? Não diria favorito não, Osmar. Eu acho que é um jogo muito igual, é um jogo equilibrado. Se você pegar peça por peça, talvez o elenco do Coritiba esteja um pouco à frente do elenco do Remo. Mas o jogo fora de casa, como o Robson falou, a torcida do Remo deve comparecer em bom número ao Mangueirão. Então, acho que isso torna o jogo com um certo equilíbrio. Mas o Coritiba tem time, sim, para vencer o Remo, mesmo jogando fora de casa. E se isso acontecer, o Coritiba pode terminar essa 4ª rodada na liderança da Série B, que é muito além daquilo que eu, pelo menos, imaginava para esse início de trabalho. Eu vinha muito preocupado, ainda continuo preocupado, pé no chão, mas já supera um pouquinho aquilo que eu imaginava para o início de competição do Coritiba. Então, uma vitória contra o Remo pode trazer esse embalo que o Coritiba tanto sonhava para o início da campanha e criar essa mobilização com a sua torcida. E se isso acontecer, o Coritiba fica muito forte, principalmente no Couto Pereira. Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.